E aí, tudo bem? Vamos direto ao ponto nessa nossa análise de hoje. Todo mundo já passou por isso, né? A gente abre um boleto, confere a fatura do cartão ou olha o extrato do banco e do nada, pum, tem uma cobrança extra ali. Um valor estranho com um nome super técnico e zero explicação. A primeira reação é, claro, confusão, seguida de muita frustração. Mas olha, a gente não precisa e nem deve aceitar esse prejuízo calado. O que a gente vai fazer aqui hoje é desmascarar essas taxas ocultas e transformar essa frustração toda em conhecimento prático para aplicar no dia a dia. Então, o nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar por 5 pontos. 1. O perigo das taxas confusas. 2. Como esse prejuízo vai acumulando. 3. Como reconhecer de fato o que é uma cobrança abusiva. 4. Alguns exemplos clássicos do dia a dia. E 5. Os passos exatos para contestar tudo isso. Vamos lá? Começando pelo ponto 1, o perigo das taxas confusas. Sabe o que acontece na nossa cabeça quando a gente vê uma tarifa que não faz o menor sentido? A gente liga para reclamar e quase sempre cai numa armadilha psicológica. Porque a resposta lá do outro lado da linha é sempre a mesma. Tipo, é taxa do sistema, é procedimento interno, ou então aquele clássico, mas está no contrato. Pois é, são desculpas corporativas perfeitas para encerrar logo a conversa. E aí muita gente acaba pagando por puro medo de ficar com um nome sujo, ou só porque acha que, se o banco cobrou, deve estar certo. Mas será mesmo? A gente é obrigado a pagar no escuro só por causa de uma resposta robótica dessas? Olha, pelos direitos do consumidor a resposta é um gigantesco não. Absolutamente toda cobrança tem que ter uma justificativa muito clara. E aqui a coisa fica interessante. Eles usam nomes como taxa administrativa, tarifa de manutenção, encargo operacional. Percebe o padrão? Tudo soa muito oficial, técnico, inquestionável. Na verdade, as empresas usam essas palavras de propósito mesmo, para confundir. É uma barreira de jargões que faz a gente simplesmente desistir de entender o que exatamente está pagando e acabar deixando para lá. O que nos leva à nossa seção 2. Como o prejuízo acumula. É aqui que a situação começa a ficar séria. Porque quando a gente ignora essas taxinhas, cria um verdadeiro efeito bola de neve. O nosso silêncio é literalmente o terreno perfeito para essas cobranças crescerem e corroerem o orçamento. Imagina só, aparece lá uma taxa indevida de, digamos, R$ 99 na fatura. Muita gente olha e pensa, não vou me estressar por causa disso. Parece pouco no mês a mês, certo? Mas a dura realidade é que, de mansinho, essa pequena taxa tira quase R$ 1.200 do bolso em um único ano. É muito dinheiro que simplesmente evapora. E os números não mentem. Dá só uma olhada na matemática da vida real. Uma assinatura que a gente esquece ou uma tarifa de R$ 19,90 por mês vira quase R$ 480 em 2 anos. E uma taxa de R$ 49,90 vira R$ 600 jogados fora em 12 meses. Isso ajuda a gente a ver o tamanho do problema real. As empresas sabem perfeitamente que as pessoas não costumam questionar valores muito pequenos. E o modelo de negócios dessas cobranças abusivas só sobrevive por um motivo: o silêncio de quem paga. Entrando agora na seção 3, reconhecendo cobranças abusivas. Bom, agora que o tamanho do rombo ficou claro, a gente precisa desenvolver uma habilidade essencial: saber separar o que é uma taxa mal explicada do que é uma taxa indevida. O ponto crucial é o seguinte: a taxa mal explicada pode até ser chata e confusa, mas ela é legal. É, por exemplo, um serviço extra que foi contratado de verdade e a pessoa esqueceu, ou uma multa por atraso que já estava combinada. Agora, a taxa indevida, essa é pura abusividade. São pacotes empurrados sem consentimento, serviços que ninguém nunca pediu, taxas duplicadas. É exatamente aí que a gente precisa traçar uma linha bem firme. E para não cair nessa armadilha de jeito nenhum, é legal a gente ter um checklist mental no automático. Antes de aceitar pagar qualquer cobrança misteriosa, as perguntas precisam ser: isso foi informado antes? Eu realmente aceitei isso? Esse serviço existe de verdade? O valor faz sentido? É proporcional? Está no contrato de forma clara? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não ou não sei, o sinal de alerta tem que apitar na hora. É parar tudo e investigar. Seguindo para nossa seção 4, exemplos do dia a dia. Vamos falar do mundo real agora, porque essas armadilhas têm lugares favoritos para se esconder. Nos bancos, a tática mais comum é empurrar aqueles pacotes de serviços mensais, sabe? Só que eles esquecem de avisar que a gente tem direito a serviços essenciais totalmente gratuitos por lei. Nos cartões de crédito, o perigo são os seguros e as assistências escondidas, muitas vezes colocados em vendas casadas por telefone. Já nas escolas, sempre aparecem aquelas taxas de material e emissão de documento que nunca ficaram claras na hora da matrícula.
E em condomínio, é aquela taxa extra, o fundo de reserva que brota no boleto sem nunca ter sido aprovado em assembleia. E tem uma coisa importantíssima aqui. Precisamos acabar de vez com aquele mito terrível do "mas está no contrato". Só porque uma cláusula está escrita num papel, não significa que ela é automaticamente válida. Se a informação ficou escondida no meio de um contrato gigante, se é confusa de propósito ou se simplesmente tira a liberdade de escolha, o Código de Defesa do Consumidor pode sim anular essa cláusula. Ninguém, repito, ninguém é refém de um parágrafo que foi feito sob medida para não ser compreendido. O que nos traz a nossa última parte, a seção 5. Passos para contestar cobranças. Chegou a hora da solução. Esse é um mapa do tesouro para contra-atacar e se defender. São 4 passos bem diretos. Primeiro, não pague por impulso. Se a fatura não venceu ainda, o lance é questionar antes. Segundo, exija provas por escrito. Peça para enviarem o contrato, a gravação do áudio, o protocolo, tudo. Terceiro, guarde tudo isso. Prints, e-mails, extratos, isso é munição pura. E quarto, faça a contestação formalmente. Tem uma virada de chave sensacional sobre essa postura. Em vez de ligar para o saque brigando e gritando de raiva, respira. Usar uma linguagem fria e super objetiva é 1000 vezes mais eficiente. Uma frase simples, tipo: "Não reconheço a cobrança da taxa X e solicito o envio do contrato que comprove a contratação." Pronto! Isso transfere imediatamente toda a responsabilidade de provar para a empresa. São eles que têm que suar para provar que houve contratação, e não a gente. Agora, e se a empresa enrolar ou não quiser explicar? Aí é a hora de escalar. A gente começa sempre pelo saque ou pela ouvidoria da própria empresa. Não resolveu? O próximo degrau são os canais oficiais como o consumidor.gov.br, que por sinal é um serviço público excelente. Depois vem os PROCONs, agências reguladoras como o Banco Central e a Anatel e, dependendo do caso, a busca por orientação jurídica profissional. Isso é muito importante, principalmente se for um valor alto em jogo ou se tiver o risco de negativarem o nome injustamente. E por falar nessa parte jurídica, tem um conceito que todo mundo deveria saber de cor: a repetição do indébito. É uma regra fantástica do Código de Defesa do Consumidor. Na prática é assim: se houve o pagamento de uma cobrança indevida, a lei pode punir a empresa, obrigando ela a devolver esse valor em dobro. Claro que não é uma mágica automática, existem exceções para quando a empresa erra por um engano justificável, mas isso mostra claramente que a lei pesa a mão contra a má-fé e protege quem busca seus direitos. Então, para a gente encerrar a nossa explicação de hoje, fica aquela pulga atrás da orelha. Quais taxas ocultas será que estão aí, escondidinhas nas nossas próximas faturas? A informação sempre vai ser o nosso melhor escudo. Da próxima vez que um valor esquisito aparecer, nada de pagar por impulso. Fazer as perguntas certas e exigir as provas faz toda a diferença do mundo. O orçamento no fim do mês com certeza vai agradecer. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima!